Fala, meu povo, canal Tecnologia e Classe aqui. O LinkedIn está sendo processado na União Europeia numa ação coletiva, numa coisa que eles estão chamando de Browsergate, que tem a ver com o fato de que eles monitoram as extensões de navegador dos usuários do site, não só na União Europeia, no mundo inteiro, né? Eu quero falar sobre essa situação aqui com vocês hoje, porque nós somos canal Tecnologia e Classe, tem o link do roteiro ali nos comentários fixados, tem maneiras de apoiar também ali no comentário fixado. Sem mais delongas, nós vamos entrar rapidamente no vídeo aqui hoje. Então, assim, vocês podem acessar essa situação num site que se chama browsergate.eu. Eu vou deixar ele linkado aqui no roteiro. Lembrando, todos os roteiros ficam em teclas.soberano.tv e eu deixo linkado sempre no comentário fixado aqui no YouTube, né? Mas eu também trouxe essa notícia do site Tudo Celular para vocês verem um site brasileiro repercutindo isso. Eu acho que esse negócio não foi muito repercutido e as pessoas não entenderam isso direito. Primeiro, por quê? Porque quando eles chamam de Browsergate, né, que geralmente gate eles usam para denotar que é um escândalo baseado no Watergate, acho que é o primeiro escândalo político que teve essa coisa, e browser quer dizer o quê? Navegador de internet, tá? Então, quando eu escutei isso pela primeira vez, eu achei que tinha alguma coisa a ver com o Firefox, com o Chrome, entendeu? Com o Edge. Não que era uma coisa que tinha a ver com o LinkedIn, então já falhou um pouco a campanha deles por causa disso. Segundo, que antes da gente começar o vídeo, eu sei que já vai vir os cínicos de plantão que já estão digitando comentário, provavelmente até já devem ter digitado o comentário e mandado, que vão dizer, mas todos os sites monitoram o que a gente faz. Quando você entra na internet, você aceita que todos os seus dados vão ser vazados e vão ser monitorados o tempo inteiro. Isso não é uma notícia, não tem nada de novo. Ah, me diga alguma coisa nova. E assim, pessoal, eu não gosto de fazer vídeo se é só pra gente apontar um negócio que realmente não tem nada de novo e dizer assim, pessoal, esse negócio é ruim. Embora seja um bom trabalho de agitação e propaganda, a gente falar sempre das contradições do capitalismo, eu acho chato ficar fazendo o mesmo vídeo sempre, apontando a mesma coisa sempre. Talvez até eu devesse me aproveitar mais disso. Mas quando eu trago um vídeo aqui pra vocês, pelo menos eu acho que ele vai ter que ser informativo e didático sobre alguma situação. Ele vai explicar a problemática e sim, eu quero explicar a problemática do LinkedIn fazer isso e de sim, todas as outras empresas que fazem isso também ser uma coisa problemática. Eu quero indicar como, por exemplo, navegadores e sistemas operacionais poderiam bloquear isso e fazer alguma coisa, então tem essa solução aí que poderia ser feita a um nível técnico. A gente também pode falar da solução a um nível individual de como vocês podem prevenir que esse tipo de coisa vaze, embora não seja perfeito. E a gente também pode perguntar assim, será que alguém da NPD, agência reguladora aqui no Brasil, assiste o canal e poderia prestar atenção para regulamentar esse tipo de coisa? Aí vocês também podem me ajudar a fazer isso aqui, tá? Outro aspecto importante é que assim, a gente sabe, todos os nossos dados vazam o tempo inteiro na internet, tanto sem querer ou de uma maneira criminal, quanto pelo próprio fato de a gente navegar a internet, esses dados eles podem ser acessíveis por todas as empresas que estão no meio. Porém, a agregação dos dados é uma coisa que é importante e que vale a pena a gente entender como é que funciona e entender que não necessariamente isso é uma coisa ética, moral e nem legal às vezes, tá? Então, quando esses dados eles são agregados pelo LinkedIn, a gente pode imaginar que o quê? A Microsoft e seus parceiros têm acesso a esses dados. A Persona, que a gente já falou dele, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas essa é a empresa de identificação de identidade por meio de fotos, por meio de documentos, que vários sites estão usando para ver se a pessoa tem a idade necessária para usar a internet. Nós já falamos algumas vezes aqui, e o próprio LinkedIn trabalha com essa empresa, tá? Então, é essa empresa que já tem esses seus dados de identidade, de documento, agregação, mais os seus dados do LinkedIn, estaria ganhando esses dados junto. E também o relatório ali do browsergate.eu, o site que eu deixei linkado, eles fazem a acusação que uma empresa de cibersegurança israelense que se chama Human, que segundo o LinkedIn eles dizem que é para detectar bots no site deles, também estaria recebendo o agregado desses dados. E a gente sabe que cibersegurança israelense nunca são frases que a gente quer ouvir junto. A gente sabe como esse estado criminoso genocida usa o aparato de cibersegurança deles para monitorar também. E se vocês quiserem entender um pouco da problemática da agregação dos dados, tem esse outro vídeo que eu gosto muito do canal, que eu chamo de O Grande Esquema para Roubar Todos os Seus Dados, que ele explica inclusive como redes de propaganda no Android são usadas para montar perfil das pessoas e por que que isso é tão danoso, tá? Mas como também é a maneira como todas essas empresas de propaganda funcionam.
Aí, assim, mais especificamente sobre esse caso, o que especificamente o LinkedIn estava fazendo para detectar as extensões do navegador e por que que é tão estranho, por que que é uma denúncia tão estranha, inclusive uma coisa que eles não falavam na política de privacidade deles. Eles podiam dizer assim, a gente escaneia o teu navegador para descobrir todas essas informações aqui e você assinou dizendo que sim, isso não estava na política de privacidade deles, tá? Segundo o site ali, no momento que esse artigo foi escrito, o código baixava uma lista de 6.222 produtos de software e forçava a detecção de cada um deles. A varredura cobre extensões com uma base de usuários combinada de aproximadamente 405 milhões de pessoas. Então, quando cada usuário que estava usando um navegador baseado em Chrome, tá? Então, a gente que usa Firefox ficou salvo nessa vez. Só que vocês têm que se ligar que navegadores baseados em Chrome são mais do que 90% hoje dos navegadores que tem. Aí o LinkedIn pega e baixa um script. Primeiro ele procura por extensões que expõem canais de comunicação. Então são extensões que elas têm ali uma coisa que tu pode chamar e ver se ela está funcionando. Extensões que a princípio ficam públicas, tá? O 2, ele tenta carregar arquivos que são usados por essas extensões, ver se eles estão carregados no teu navegador. O 3, ele verifica modificações comuns que essas extensões fariam no código da página para ver se elas estão rodando. Enquanto se a gente pensar o método 1, ele é explícito e esperado, as extensões elas sabem que elas estão expondo ali uma interface para falar, para interagir com os sites, então a princípio elas sabem que elas são públicas para os sites. O método 2 e o 3, eles meio que já cruzam um limite que ele está escamoteando um pouco ali para tentar descobrir o que está instalado dentro do navegador, tá? E esse é o tipo de coisa que poderia ter medidas mais explícitas do navegador, ele poderia bloquear a leitura desses arquivos, ele poderia fazer a página dizer que ela está lendo o conteúdo do documento. É difícil de bloquear todas essas coisas, mas quando acontece algum escândalo desse em que está vazando muitas informações nossas para os sites, a gente pensa que os fazedores de navegadores, como por exemplo o Google, que é o fazedor do Chrome agora, talvez gostaria de bloquear isso, mas aí vem outro problema que o Google gosta mesmo de impedir que rode no navegador é bloqueador de propaganda, bloqueador de tracking. Se for para bloquear uma coisa que é útil, às vezes eles não querem fazer, né? Mas isso aqui é só um adendo que eu tô fazendo sobre esse caso. A investigação dele especificamente dá essa lista aqui de extensões que vocês podem dar uma olhada se ele estava detectando essas extensões no navegador de vocês. Outra coisa que é interessante, que eu gostaria de ser didático aqui, que nem eu disse, eu vou aproveitar esse vídeo para explicar uma coisa, tem uma coisa que se chama fingerprinting do browser, ou né, impressão digital do seu navegador. Eu falo em inglês e em português sempre, porque vocês vão ver esse termo escrito em outros lugares, aí vocês vão entender. Porque basicamente assim, toda vez que a gente entra num site e a gente se anuncia, né, por favor, eu quero o conteúdo desse site, tem algumas informações nossas que inadvertidamente a gente tem que compartilhar sempre. O site, né, o serviço que a gente está acessando vai receber essas informações. Então, por exemplo, o tipo de dispositivo, né, o tipo de computador, o tipo de celular que a gente tem, mesmo que seja meio que no alto nível, e o sistema operacional, então ele vai saber, é um celular com Android, um celular com iPhone, é um computador com Linux, essas coisas todas dá para saber quando acessa um site. Qual navegador tu está usando, né, se é o Firefox, Chrome, o Edge, qual a versão do navegador, qual a linguagem tu tem configurada no navegador, qual hardware tu tem disponível, se tu tem microfone, se tu tem câmeras, se tu tem uma placa de vídeo, por exemplo, o tamanho dessa tela, opções do navegador, se você tá com aquela opção de não quero ver tracking, que eu acho que o Firefox tem, que é o Do Not Track, se o JavaScript tá ligado, desligado, quais cookies que você tem, que é difícil, eu vou ter que explicar cookie aqui também, né, mas o cookie é uma maneira que o site tem de guardar informações úteis para ti, então quando você loga num serviço, para o site saber que você é a pessoa que volta, ele te entrega um dadinho que se chama cookie, e daí toda vez que você entra no site, você diz assim, eu tenho esses cookies aqui, e daí ele diz, você tem esse cookie que eu te entreguei antes, logo você é a pessoa que está dizendo que é. Eu falei a palavra cookie muitas vezes, né? A única vez que eu falei essa palavra mais foi no vídeo do Cookie Clicker, que depois, se vocês quiserem ver, é um dos vídeos que eu mais gosto que tem aqui no canal. E também as extensões do navegador, né? Eu deixei marcado aqui. O que é interessante disso, e por isso que a gente chama de impressão digital, né, fingerprinting, é que assim, cada um desses dados ele não é muito único. Então tem milhões de pessoas que têm Firefox, tem milhões de pessoas que têm o sistema operacional Windows 11, tá? Então quando tu entra no site, ele diz assim, mais um usuário de Windows 11, mais um usuário de Firefox. Mas se a gente começa a juntar todas essas informações, fica assim, um usuário de Windows 11 com Firefox, com essa resolução de tela, com essas opções de navegador, com esses hardwares conectados. Quando tu começa a juntar tudo isso, tu tem uma impressão digital, né? Que é única. Então, por exemplo, tem esse site aqui, vocês vão achar vários, mas eu botei emiunique.org. Ele faz um teste e diz assim, pelas informações que tu tem tantas pessoas que têm a mesma fingerprint que a tua e geralmente vai ter só tu. Vai ser uma maneira bastante fácil de te encontrar.
E isso nos leva à próxima parte, né, do que eu queria falar. Hoje a gente pode assumir que todas essas empresas de redes sociais, essas plataformas, elas agregam esses dados, elas cruzam esses dados. E agora vocês sabem que, por exemplo, elas têm esses dados aqui, a sua identidade e o histórico de emprego, como por exemplo o LinkedIn. O fingerprint do teu navegador e os teus cookies. Então ele sabe qual dispositivo exato tu está acessando quando tu está olhando uma página e quem você é, por exemplo. Partes do seu histórico da navegação, as propagandas que você viu, as informações nas redes sociais, por causa da maneira que, usando cookies e vendo quais propagandas são servidas para você, vendo quais links já foram visitados no seu navegador, todas essas maneiras que eles têm de agregar essas coisas, eles conseguem mais ou menos saber por onde você andou na internet, quem você é, por onde você andou na internet, qual dispositivo exato está acessando os sites naquele momento. E daí você tem essas extensões de navegador, que é o que a gente está denunciando que o LinkedIn estava olhando especificamente aqui. Por que isso é interessante? Porque as extensões de navegador, segundo mostra ali no site, eles explicam muito bem, elas revelam também os hábitos das pessoas. Então o que eles dizem? Tinha extensões específicas, por exemplo, que tinham a ver com a política das pessoas. Então tinha uma extensão que era assim, anti-woke, que pelo que eu entendi, ela dizia que sites ou canais do YouTube eram canais woke, sabe? É canal de lacração, então eu não quero assistir. Tinha essa tag de anti-sionista, que pelo que eu entendi, era uma extensão para o pessoal defensor de Israel ver que um perfil no LinkedIn era um perfil de uma pessoa que é anti-Estado de Israel, né? Basicamente para fazer aquela estratégia de tentar fazer as pessoas perderem o emprego ou intimidar as pessoas que criticam o genocídio que Israel está fazendo. E também tinha uma extensão de esquerda aqui, né? No More Musk, que eu imagino que era uma extensão anti-Elon Musk. Vocês podem pensar que também tem gente aqui no chat que já falou, eu tenho uma extensão que troca Microsoft por Microslop, por exemplo. Mas enfim, tem várias extensões que, se detectadas, poderiam mostrar a tua opinião política. Crenças religiosas, eles falaram especificamente de 2 aplicativos que faziam uma espécie de moderação de conteúdo haram, que é para as pessoas que são islâmicas, conteúdo que elas não deveriam ver, porque que violaria as crenças dela, por exemplo. Eu sei que tem muitos aplicativos, por exemplo, que tem a ver com hábitos religiosos, como rezas, ritos que essas pessoas têm. Eu não sei se eles procuravam isso, mas no outro vídeo que eu falei sobre a maneira como os aplicativos faziam o monitoramento dos nossos dados, tinha vários apps de hábitos religiosos que também podiam ser usados para descobrir a religião da pessoa. Eles falam também sobre deficiências e neurodivergências, então eles citam um app que eu não conheço, mas que se chama Simplify, que pelo que eles estão dizendo é usado por pessoas que são neurodivergentes. A própria situação empregatícia, porque tem vários apps que eles são usados para a pessoa procurar emprego, para facilitar a vida da pessoa quando ela está procurando emprego. Eles estão dizendo que 509 extensões eram especificamente procuradas pelo LinkedIn. Ou, esse daqui é mais interessante, aqui o pessoal que é dono de empresa, que é empresário, vai se ligar, segredos comerciais, tá? Então eles, por exemplo, procuravam por extensões específicas que tem a ver com algumas marcas ou alguns produtos, como por exemplo, sei lá, a tua empresa usa Gira, produtos da Atlassian, a tua empresa usa produtos da Shopify, são algumas que eles falaram ali. Aí a Microsoft sabe, por exemplo, que você trabalha nessa empresa e você usa todas essas extensões no seu navegador, ou seja, eles mapearam que quem trabalha numa empresa usa tais extensões, então eles tinham meio que uma espionagem industrial ali, de quais produtos quem trabalha para uma empresa usa, quais produtos, por exemplo, algum governo usa. Aí vocês podem imaginar como é que eles poderiam fazer isso. Eles poderiam fazer isso para dizer assim, olha, eu ofereço mais barato para você os meus produtos que concorrem com essa outra empresa, porque eles sabem, por exemplo, que eles estão usando. Eles poderiam, por exemplo, usar isso para fazer lobby no governo, para oferecer produtos da Microsoft para o governo, sabendo basicamente o que as pessoas que trabalham no governo do Brasil estão usando. Dá para ser criativo, tá ligado? Dá para ser criativo como eles estavam fazendo isso. Porque daí é aqui que fica a parte que é para vocês tentarem preencher as lacunas. Como é que a gente poderia usar isso para vender produtos? Como é que a gente poderia usar isso para expor conteúdo para essas pessoas nas redes sociais, para talvez manipular o conteúdo que essas pessoas estão vendo nas redes sociais? Como é que a gente poderia usar para vigilância em regimes autoritários, como por exemplo, vou tirar 2 aqui da minha cabeça, os Estados Unidos da América e Israel? Como é que eles poderiam fazer isso? Essa é a parte que é interessante disso aqui. Eu disse para vocês que tem uma coisa para pensar, não é só tipo, sites monitorar conteúdo, sou muito esperto, eles sempre fazem isso, desde o início dos tempos, sites monitorar conteúdo. E daí o finalzinho, a conclusão que eu quero passar para vocês aqui é tipo, o ANPD, né? Agência Nacional de Proteção dos Nossos Dados. Até tinha escrito errado. Tá, a NPD. Alô, NPD, cadê vocês? Se uma coisa é ilegal na Europa, não necessariamente ela é ilegal no Brasil, né? Se dá um processo na Europa, não necessariamente dá um processo no Brasil, né? Mas, porém, contudo, todavia, não obstante, eu tenho uma certa certeza que se a gente olhar com carinho isso, a gente poderia encontrar vários problemas com essas práticas do LinkedIn aqui no Brasil, tá?
E, de novo, não são só eles. Dá para olhar várias outras empresas fazendo isso. Só que nesse caso específico eu resolvi pegar eles porque tá rolando essa ação coletiva lá na Europa. Nós podemos ser didáticos com essa situação. Então, os advogados aí que estão no chat, que estão botando comentário, será que vocês podiam olhar isso? De repente, vocês fazem um documentinho, uma reclamação formal para a empresa. Eu não sei como é que funciona, de repente, né, me ajudem aí, eu divulgo também. E a gente pode mandar isso para a agência reguladora que for, porque eu acho que é interessante a gente ver isso. Porque, enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido e tenham aprendido alguma coisa. A gente explicou como eles coletam esses dados, como agregar esses dados é ruim, como tecnicamente isso funciona e como eles estão sendo processados na União Europeia. E tem uma chamada para a gente prestar atenção, ver se dá para rolar isso aqui no Brasil. Curtiram? Gostaram? Eu gostei. Então, LinkedIn, sabe o que eu desejo para vocês? Eu desejo que você... Beleza? Nós nos vemos na próxima.